Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Grupo Matsuda e já aproveite para se inscrever aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só colocar nos comentários que nossa equipe vai responder. E hoje vamos falar de um assunto muito importante aqui no Matsuda em Foco. Vamos falar de suplementação mineral específica para os ovinos. Esses pequenos ruminantes precisam de uma mineralização adequada. E aqui ao meu lado para falar sobre este assunto, o médico veterinário da empresa, Marco Antônio Finardi. Marco, seja muito bem-vindo. Olá, Suelen, muito obrigado e olá aos amigos que nos acompanham pelo canal da Matsuda. Muito bem, quais são os benefícios da suplementação mineral para ovinos e como ela pode impactar a saúde e a produção desses animais? Bom, Suelen, eu acho que o primeiro ponto que a gente deve sempre lembrar aos amigos produtores, principalmente os criadores de ovinos, é que os minerais são elementos essenciais para a vida, para a produção, e esses elementos, eles são elementos inorgânicos, ou seja, nenhum organismo vivo consegue sintetizar ou consegue produzir esses elementos minerais. Por isso, então, esses animais eles precisam receber esses minerais através da dieta, para que desta forma, então, consigam atender os seus requerimentos para a mantença e para a produção. E um ponto muito importante que a gente deve sempre lembrar, que quando nós pensamos nos animais ruminantes, que os ovinos também são, muitas vezes as principais fontes alimentares ou as bases alimentares desses animais, muitas vezes não fornecem a carga de minerais suficientes aí para atender todo o requerimento nutricional e por isso então é tão importante que nós tenhamos cuidado frente à suplementação desses animais. E um ponto muito importante ainda que nós devemos lembrar é que a suplementação mineral ela deve ser específica, ou seja, nós devemos fazer uso de formulações apropriadas, formuladas, ajustadas especificamente para os ovinos. Haja vista que mesmo os elementos minerais requeridos entre os animais de produção sendo os mesmos, as concentrações, as quantidades exigidas entre as espécies, elas se alteram. Muitas vezes dentro da mesma espécie, conforme a categoria animal, também há essa alteração e por isso, então, existem formulações apropriadas para que nós possamos fornecer todos esses elementos minerais essenciais em quantidades ajustadas que possam que possibilitem esses animais produzirem de forma eficiente. Nós temos que lembrar que os elementos minerais eles apresentam as mais variadas funções orgânicas. Essas funções elas vão desde a parte estrutural, como formação de ossos, de músculos, como também a parte enzimática, controle, por exemplo, de líquidos dentro das células, o que entra e o que sai através da bomba só de potássio. Também estão atrelados aí à eficiência do sistema reprodutivo, através da qualidade seminal, da produção de óvulos, do ciclo estral das fêmeas, tá? Do ambiente uterino ali para que haja fixação embrionária e a gestação seja levada a termo, além também aí, logicamente, do sistema imunológico, que é uma defesa orgânica aí contra os patógenos que o animal acaba tendo contato diariamente. E aí, quando nós pensamos ainda nos ovinos e pensamos em ovinos lanados, também a qualidade de lã pode ser impactada também através da suplementação mineral desses animais. Então, lembrem sempre, é extremamente importante que nós façamos uso de suplementação mineral para os animais, haja vista que o requerimento desses animais muitas vezes não são atendidos pelos principais alimentos que são ofertados a esses animais e quando nós buscamos aumentar a produtividade, nós aumentamos também a exigência nutricional desses animais e os minerais também aumentam as suas necessidades e a suplementação mineral específica apropriada, ajustada para essa espécie animal. E por isso, dentro do portfólio de produtos da Matsuda, a Matsuda tem formulações específicas para os ovinos, exatamente para que nós possamos atender às suas demandas minerais nas quantidades, nas proporções corretas. E como é que a escolha das fontes minerais pode influenciar a absorção e a eficácia da mineralização nos ovinos? Bom, Sueli, existe uma grande diversidade de fontes de minerais existentes no mercado, né? Onde muitas vezes essas fontes minerais nós teremos aí concentrações dos elementos minerais em quantidades diferentes nessas fontes e um dos pontos principais aí relacionados a essas fontes está atrelado ao que? A biodisponibilidade, ou seja, a capacidade do animal ingerir esses minerais e absorver, tá? Então é sempre muito importante que o produtor busque por produtos
que trabalhem aí, que utilizem fontes minerais de alta biodisponibilidade, exatamente para que isso garanta que os animais, além de ingerir o produto, realmente absorverão esses elementos minerais e esses elementos minerais, então, serão utilizados dentro do seu sistema como um todo. Além disso também, dependendo da fonte mineral utilizada, nós poderemos ter alguns contaminantes também que contaminarão essas fontes e alguns desses contaminantes podem prejudicar também o desempenho dos animais, como por exemplo o flúor contaminando a fonte de fósforo, onde o excesso de flúor pode causar uma fluorose e isso pode prejudicar o desempenho produtivo dos animais. Quando nós pensamos aí em fontes de microminerais, nós poderemos também ter aí uma maior contaminação, por exemplo, por metais pesados, elementos esses que são cumulativos quando são ingeridos, são absorvidos e desta forma isso também pode prejudicar a produtividade dos animais, pode prejudicar a qualidade dos produtos produzidos por esses animais e consequentemente isso aí é atrelado ao que? Uma diminuição de produtividade. Então é sempre muito importante que os amigos produtores façam aquisição de suplementos minerais específicos e de empresas idôneas, exatamente que trabalhem com fontes de minerais de alta biodisponibilidade, de alta qualidade, exatamente para que a gente possa garantir o atendimento das exigências nutricionais, além disso também produzir um produto de alta qualidade para atender a demanda do mercado consumidor. Muito bem, quais são as principais considerações ao planejar um programa de suplementação mineral para as diferentes categorias dos ovinos, como por exemplo, matrizes, cordeiros e os reprodutores? Bom, Sueli, o primeiro ponto que a gente deve sempre se atentar é analisar e verificar exatamente qual é o nosso objetivo. Primeiramente, então, a gente tem que analisar esse objetivo, verificar a possibilidade de alcançar esse objetivo e aí sim começar a traçar estratégias. Como você disse, nós estamos falando aí de várias categorias animais. Logicamente, há uma diferenciação frente à exigência nutricional desses indivíduos conforme a fase de vida, onde nós sabemos que os animais de cria, ou seja, as matrizes, os reprodutores, serão os animais mais exigentes que existirão dentro da propriedade, haja vista que são animais voltados à reprodução, que é o topo da cadeia de exigência nutricional, ou seja, são animais que requerem uma quantidade de nutrientes maior. Posteriormente a isso, nós teremos os animais em crescimento também, com uma demanda nutricional bastante grande, mas inferior quando comparado aos animais voltados à reprodução. E, por último, então, na cadeia, na escala de exigência nutricional, nós teremos animais voltados à engorda. Isso principalmente quando nós falamos em minerais. Então, isso é um ponto também que a gente deve sempre se atentar para fazer os ajustes aí e fornecer uma carga de minerais ajustadas para esses animais. Além disso, também é muito importante que nós façamos a análise do manejo nutricional, do manejo alimentar como um todo, analisando os alimentos que serão empregados e, desta maneira, fazendo as correções ou os ajustes necessários para que a gente possa explorar o máximo do potencial produtivo dos indivíduos. Muitas vezes, o perfil de alimento que será utilizado não é suficiente para atender totalmente a demanda nutricional. E assim, então, haja necessidade de nós fazermos a introdução de alimentos complementares, exatamente para que a gente possa ajustar todas essas quantidades de nutrientes ofertados e assim, então, fornecer uma dieta que atenda totalmente o requerimento dos animais e possibilite com que esses animais produzam de forma eficiente. Então, primeiro, analisar o objetivo, ver se há a possibilidade de alcançarmos esse objetivo e aí traçarmos estratégias nutricionais para que nós possamos aí alcançar esse objetivo final. Ô Marco, o que faz de um suplemento mineral um produto específico para os ovinos? Porque ainda é comum em propriedades a gente ver os pecuaristas fornecendo produtos de bovinos, por exemplo, para os ovinos. E isso, com certeza, pode ser prejudicial, né? Sem sombra de dúvida, Suelen. É aquilo que a gente havia comentado. Os elementos minerais exigidos, eles são os mesmos, mas existe uma diferenciação frente à concentração desses elementos minerais exigidos. Então, por isso que existem formulações específicas para cada espécie, muitas vezes dentro de uma mesma espécie para cada categoria animal, porque dentro dessas formulações específicas, então, são levadas em consideração todas essas características de cada espécie animal.
Como um exemplo, se nós pegarmos aí formulações voltadas para bovinos, nós teremos o cobre em quantidades muitas vezes 4 vezes maior do que uma de ovinos. Exatamente por quê? Porque o requerimento de cobre de um bovino, ele é muito maior do que um ovino. E a gente sabe que os ovinos, eles são muito mais susceptíveis a uma intoxicação cúprica quando a gente não tem cuidado com a concentração de cobre que nós ofertamos. É muito importante lembrar que o cobre ele é essencial também para os ovinos. É necessário que nós forneçamos cobre para os ovinos. Haja vista que o cobre ele tem relação com a parte imunológica, tem relação com o sistema reprodutivo, com a qualidade de lã, mas qual é o grande erro, muitas vezes, que ocorre nas propriedades? A quantidade de cobre que se oferece para os animais, haja vista que se faz uso de uma suplementação mineral não específica. Então, a partir do momento que nós utilizamos um suplemento mineral específico que contenha dentro da sua composição quantidades ajustadas desse elemento mineral, nós atendemos a demanda nutricional desses animais sem ter um risco aí de uma intoxicação cúprica, por exemplo. Além disso, também é muito importante nós lembrarmos que, dependendo do desajuste dentro dos minerais ofertados aos animais, nós poderemos gerar uma competição entre a absorção desses minerais, ou seja, o que nós chamamos de antagonismo. O excesso de alguns elementos minerais podem antagonizar ou podem diminuir a absorção de outros, e é tudo que nós não queremos. Nós temos que lembrar que a base para a produtividade é o quê? É o equilíbrio entre todos os nutrientes. Nós fornecermos todos os nutrientes em quantidades ajustadas, quantidades adequadas, para que isso, então, seja transformado em produtividade. Tudo que é fornecido em excesso, primeiramente, vai ser perdido e aí também entra o outro problema. Dependendo da quantidade excedida, pode ocorrer o quê? Um quadro até de uma intoxicação. Então, é muito importante nós tomarmos esses cuidados, por isso existem formulações específicas dentro do portfólio de produtos da Matsuda, específicas para bovinos, para equinos, para ovinos, caprinos e bubalinos, exatamente para que a gente atenda a demanda nutricional dos animais, forneça os elementos minerais em quantidades ajustadas que levem ao incremento de produção desses indivíduos. Ok, para finalizar então o Matsuda em Foco de hoje, a suplementação mineral tem influência na qualidade da carne? Com certeza. A partir do momento que nós temos uma dieta ajustada, que nós aumentamos a produtividade dos animais, nós fazemos esses animais produzirem de forma mais eficiente, desenvolverem-se mais rapidamente e assim então nós temos, por exemplo, quando nós pensamos na produção de carne, o abate de animais mais jovens. Logicamente, isso interferirá na qualidade da carne, gerará uma carne de melhor qualidade para o mercado consumidor e, consequentemente, atenderá o quê? O objetivo e os anseios do mercado consumidor, que a gente sabe que cada dia mais é um mercado consumidor mais exigente e para que a gente consiga efetivamente atender essa exigência, a gente precisa trabalhar com tecnologia, fazendo uso de produtos apropriados, tendo uma nutrição adequada, atrelada, logicamente, ao manejo sanitário correto e ao melhoramento genético para que a gente consiga efetivamente atender essa demanda. E aí, gostaram do vídeo? Então não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Marco, obrigada pela sua participação e até a próxima. Obrigado a você, Suelen. Obrigado aos amigos que nos acompanharam. A Matsuda está aqui sempre à disposição dos senhores. Qualquer dúvida ou esclarecimento, fique à vontade, entre em contato conosco. Nós estamos aqui sempre à disposição para auxiliá-los. Um forte abraço a todos e até a próxima. É isso mesmo. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.